Gente, estamos começando mais uma edição do nosso Podcast. Em homenagem ao Mês da Mulher, estamos recebendo hoje uma convidada especial, né, Natan? Com certeza. Mês da mulher, né? Mês da Mulher. Estamos recebendo a nossa querida Maria do Carmo. Tudo bem, Maria do Carmo? Tudo ótimo, graças a Um Deus. prazer recebê-la, viu? Obrigada. A gente vai começar lá no passado mesmo, desde a infância, né? Como foi a infância, como foi a sua adolescência? Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci em Juazeiro, Vizinho Rosário, distrito de Montenegro. Então, passei minha infância, os primeiros 9 anos de idade, eu passei em Rosário. Uma infância maravilhosa, brincando muito de boneca, com as pessoal lá, meus vizinhos, parentes, primos, né? Foi muito bom. Vim aqui para Crateús aos 10 anos de idade. Veio estudar. Vim estudar. Papai comprou uma casa aqui, aí colocou a gente para estudar e viemos estudar aqui. Meus irmãos, os mais velhos, vieram em 69 e eu vim em 70. Você passou em quais colégios? Eu comecei a estudar em 70 na Dona Delite, fiz a segunda série. Aí fui para o Lions Clube, lá fiz terceira, quarta e quinta. Nessa época só tinha até a quinta série no Lions. Fui para o Regina Passes, aí eu fiz o primeiro grau e o segundo grau. E também estudei na Escola de Comércio o segundo grau. Naquela época a gente podia fazer de manhã e à noite, né? Aí depois eu fiz faculdade em Sobral, estudos sociais. Quando eu terminei em Sobral, eu fiz pedagogia aqui. E continuando minha vida assim. Antes do comércio, Maria do Carmo, pensou em fazer outra coisa, Na verdade, seguir outra profissão? Na verdade, eu nunca nem pensei em ser comerciante, bodegueiro, empresária, né? Na verdade, eu pensava em ser professora. Quando criança, eu pensei em ser freira. Como eu percebi que Deus tinha outros planos para mim, então, quando eu percebi que eu não ia ser freira, me casei, disse, então eu vou ser professora. Eu vou estar em contato com crianças e jovens, e, de alguma forma, eu me preparei para isso, fiz 2 faculdades para isso, né? E até comecei a lecionar. Ensinei ainda no Sônia Burgos, ensinei no Ginásio Pio XII, ensinei no Lions Club. Aí, no último que eu ensinei foi no Sônia Burgos. Eu estudei lá, ensinei de 91 a 94. Em 94, surgiu a oportunidade do Valmir alugar o ponto que hoje é o Internacional. Aí ele chegou para mim e me pediu que eu deixasse o colégio por 3 anos, para eu ajudar ele a colocar no mercado. Ele queria botar um mercantil no centro da cidade, ele queria gerar emprego, ele tinha, como se diz assim, ele era muito empreendedor. Aí tudo bem, como era um sonho dele realizar este sonho, aí eu falei com a Lúcia de Fátima e a Piedade, que eram minhas patroas, a diretora do colégio, aí pedi as contas. Em janeiro de 1995, a gente começou a organizar o Mercantil Nacional. De 1º de fevereiro, a gente inaugurou, de 95, o Mercantil. E assim começamos. Eu sempre assim gostei de conversar, de todo mundo, e sempre tenho facilidade, certo? E começamos já colocando o mercantil. Eu ia viajar para Fortaleza quase toda semana para comprar mercadoria, para ter novidade. Antes as mercadorias não chegavam aqui, vocês iam buscar lá, era isso? Chegava, mas também tinha muita coisa que a gente comprava em Fortaleza. Então, eu ia para Fortaleza, mas meu irmão Gerardo, a gente ia fazer compra ali na Governador Sampaio, passava de 2, 3 dias fazendo compra. E chegávamos no mercantil para novidade, né? E também já lancei as promoções, prêmios, aquela coisa toda, aniversário do mercantil. Com 2 anos, eu contando para quando chegasse os 3 anos, eu voltar para a sala de aula, né? Só que quando estávamos com 2 anos no mercantil, meu marido começou a adoecer. Já? Já. Ele adoeceu em 99. Só para a gente voltar um pouquinho para o pessoal entender a história, né? A gente queria que você contasse como foi esse encontro com o Valmir. Você falou anteriormente que queria ser freira. E a gente gostaria de saber como foi o encontro de vocês. A gente começou, como eu falei, naquela época era muito diferente hoje em dia. Então, a gente tinha, assim, muitos princípios e valores. Você, quando namorava com um cara, o cara precisava suar para poder te conquistar, né? Então, o Valmir começou a me paquerar em agosto de 79. Quando eu vim aceitar namorar com ele, foi dia 26 de dezembro de 79. Começamos a morar nesse dia lá no Beira Rio, porque hoje em dia não existe mais o Beira Rio, né? Começamos a morar lá. Namoramos 2 anos e 9 meses. Nunca chegamos a terminar. Esse período todo a gente namorou. Noivamos em
dia 1º de janeiro de 82. E nos casamos em dia 25 de setembro de 82. Eu estava planejando para a gente casar antes, só que eu fazia faculdade em Sobral. A gente queria logo terminar a faculdade, não queria me casar e voltar para a faculdade. Disse, não, quando eu terminar a faculdade, a gente casa. Aí terminei em agosto, casamos em setembro. Você deixou o sonho de ser freira por esse amor? Na verdade, quando eu me apaixonei, eu não tinha mais condição de ser freira, né? Na época, para mim, para eu ser freira, é como se eu fiquei triste quando eu me apaixonei, porque eu imaginei assim, Deus não me quer para eu servir a Ele, né? Foi que minha avó me explicou que eu poderia servir a Deus de outras formas. Não era só sendo freira que eu servia a Deus, né? Eu ia construir uma família, então, de alguma forma também, você está preparando, e foi isso que eu fiz, né? A gente casou e fomos construir nossa família. E você estava contando que já no início, né, do supermercado, ele começou a ficar doente. Foi muito difícil, Maria do Carmo? Olha, casamos em 82, meu marido tinha um comércio na Feira Livre. Vocês começaram na Feira Livre? Na Feira Livre. Quando eu me casei, ele já tinha esse comércio lá na feira. Aí, em 82, quando em 82, quando a gente casou, em 83, chegou a faculdade aqui em Crateús, Sauense. Eu resolvi fazer novamente pedagogia, porque como eu queria, para ser professora, né, resolvi fazer a faculdade novamente. Aí fiz pedagogia, nossos filhos foram nascendo, chegou primeiro a Varlânia, aquela festa. A Maria do Carmo fica um pouco emocionada, porque é uma história muito bonita, né? Assim, porque é uma história né? Depois chegou que toca. Foram meus 3 filhos, cada um que chegava era aquela felicidade, né? Uma festa. O Valmir Júnior era o filho do meio. Do meio. Então, chegaram os meninos, as crianças, eu ajudava meu marido na feira, e eu trabalhava nessa época no Lions Club. Aí depois, meus meninos estavam crescendo, a Lúcia de Fátima me convidou para eu ensinar no Sônia Burgos. Aí ela me fez a proposta encantadora, porque como eu tinha 3 filhos, 2 filhos eu não pagava e eu pagava só a metade. Naquela época eu não tinha condição de colocar meus filhos no Sônia Burgos para estudar, né? Aí eu fiquei muito feliz, porque eu ia trabalhar lá e ia dar educação boa para meus filhos, né? E fiz isso. Fui para lá, quando foi em 94, agosto de 94, surgiu a oportunidade, o Valmir botar o Mercantil Nacional. O Diacis estava fechando e foi oferecer se ele não queria colocar o mercantil lá. Nós não tínhamos condição. Ele tinha a feira, ele tinha comprado uma fazenda, Barbatão, no município de Independência, e não tínhamos dinheiro. Ele tinha uma D20, aí ele chegou para mim e disse que me pediu para eu sair do colégio por 3 anos, que quando eu passasse esses 3 anos, era o tempo que ele organizava o mercantil, eu poderia voltar para minha sala de aula. E assim eu fiz, pedi as contas do colégio, aí fomos falar com o papai, porque a gente precisava pagar uma luva de R$10 mil, nós não tínhamos esse dinheiro. E o papai, como era assim, uma pessoa financeiramente bem de vida, já é bem estabilizado, aí fomos lá falar, o papai nos emprestou o dinheiro para a gente pagar a luva e nos emprestou o dinheiro para a gente comprar mercadoria para colocar no mercantil. Aí o Valmir, fizemos isso, organizamos todo o mercantil. No dia 1º de fevereiro de 95, a gente inaugurou o mercantil. Durante esse período, aí eu comecei em Fortaleza a comprar mercadoria, novidade. Eu sempre fui muito criativa nesse sentido, de querer botar novidade, aquela coisa toda para os clientes, para oferecer ao cliente. Comecei a preparar brindes, festa do mercantil, tudo aquilo. Nessa época tinham poucos supermercados aqui na cidade, né? Já tinha o Bem Bom, do seu Luiz Altino. O Amorim, não tinha Amorim ainda. Não tinha pouquíssimo no mercado. Era só o Cosmos hoje e o Internacional? Não, o Cosmos não existia, não. Era o Bem Bom? Era o Bem Bom. Não, era só o Bem Bom. Então, Dona do Carmo, nós podemos dizer que a senhora é uma das pioneiras no segmento do supermercado aqui em Crateús. O seu Luiz Altino já tinha um Bem Bom. Aí, depois que nós colocamos o Mercantil Nacional, depois o Amorim colocou ali o Mercantudo. Aí o Cosmo já veio bem depois. Eu não lembro mais, mas acredito que o Cosmo não tem muitos anos, não. Nós temos 28 anos de comércio, né? Aí, como eu estava falando, aí a gente começou a trabalhar e, graças a Deus, você foi muito abençoado, nossa clientela é muito boa. Quando foi em 97, 2 anos depois, surgiu a oportunidade de comprar o prédio. Aí, a gente estava começando a pagar meu pai.
Aí o papai disse, não tem pressa, pode comprar o prédio. Aí meu marido tinha uma D20, vendeu a D20. Comprou uma Saveiro, caiu nos pedaços. A gente subiu o Alto da Moura Fé para Saveiro descer, para Saveiro subir, né? Nesta época ele tinha feito um consórcio, eu tinha tirado um carro. Eu recebi o carro na sexta-feira e vendi na segunda, porque a gente precisava comprar o prédio. Para poder comprar o prédio. Comprar o prédio. Aí ele olhou tudo isso, não dava. Aí vendemos nossa casa de morada. Disse, vamos vender a casa de morada. Aí vendemos nossa casa de morada, compramos o prédio. Naquela época, se eu não me engano, o prédio custou R$55 mil. Para você vender tudo isso para poder a gente conseguir esse dinheiro. Então, nós compramos o prédio, fomos fazer um empréstimo no BNB. Para a gente comprar as prateleiras, comprar a geladeira, comprar todo, para deixar tudo bonitinho, o mercantil, né? E nessa época que nós compramos o prédio, nós compramos mais 9 metros ao lado. Nós tínhamos alugado, ele tinha 300 metros quadrados de área. Aí nós compramos mais, que quando a gente fosse construir, nós ficamos com 600 metros quadrados de área do mercantil, né? Aí fomos no BNB fazer um empréstimo. O empréstimo era R$50 mil. Eu passei 3 noites sem dormir, preocupada que eu ia dever R$50 mil. Eu lembro que nós fizemos esse empréstimo e o Valmir, não se preocupe, nós vamos pagar um empréstimo antes do tempo previsto, né? Só que como eu não tinha experiência de comércio, né? Quem tinha experiência era ele não tinha medo de dever, eu morria de medo de dever. Aí fizemos esse empréstimo, aí fizemos o mercantil, inauguramos ele, menina, foi aquele auê, porque o mercantil ficou muito bonito, 600 metros quadrados de área, aquela coisa toda. E vocês já estavam com o pensamento de expandir, então? De expandir, pensamento. Aí quando foi em 98, meu marido começou a sentir dores de cabeça fortíssima. Dores de cabeça, ele ia para Fortaleza, chegava em Fortaleza e dizia que ele estava com labirintite. Tomava remédio, aquela coisa toda e nada. Quando chegou em fevereiro de 99, o doutor Salomão, nessa época, atendi em Crateus. Doutor Salomão, por favor, peça um exame do Valmir mais detalhado. Ele não fica bom. Se ele der um espirro, é capaz dele cair, perde a coordenação motora, então isso não é normal. Aí ele fez um exame, uma ressonância magnética, na segunda-feira antes do carnaval. Ele recebeu na quinta-feira. Graças a Deus, que como naquela época ninguém não se preocupava em ler os exames, ninguém nem leu. Recebemos o exame para mostrar ao doutor Salomão só depois do carnaval. Pelo menos foi o último carnaval que nós brincamos. Brincamos o carnaval todo. Quando foi na quinta-feira que ele foi mostrar, descobriu que ele estava com um tumor no cérebro, de quase 5 centímetros. Então, isso era uma quinta-feira, foi marcada a cirurgia dele para a semana seguinte. Aí fomos pedir socorro para o papai de novo. Assim, de ele nos ajudar para poder deixar, tipo, um capital de giro na empresa para a gente conseguir eu viajar. Aí viajei com ele, eu deixei a Varlane, minha filha mais velha, eu digo muito que ela é cofundadora do Hipernacional. Ela, com 13 anos de idade, eu deixei ela tomando conta da empresa, para eu poder ir procurar médico para o Valmir. Aí viajei com ele, o doutor Gomes fez a primeira cirurgia dele, em 99, fevereiro de 99. E nesse ano, ele fez 3 cirurgias na cabeça. Ele terminava de fazer, tirava o tumor, nascia de novo. É como se não tirasse o tumor todo. Quando foi na terceira cirurgia, eu mandei os bloquetes para o Rio de Janeiro para examinar por que motivo estava acontecendo isso, né? Aí disseram que era o mesmo tumor. Ele deveria fazer uma radioterapia. Aí ele viajou para o Rio e tudo mais para poder fazer essa radioterapia. Aí foi encaminhado para Fortaleza. Aí começou a fazer a radioterapia no ICC. Aí no ano seguinte veio outra cirurgia. Depois já passou para os pulmões. No dia que a gente foi mostrar os exames, o médico falou que tinha uns pontinhos. Eu disse, esses pontinhos no pulmão dele. Não, isso aqui não se preocupe, não vai nada, não. 40 dias depois que a gente foi lá, aqueles pontinhos, era tumor no pulmão. Aí, para não cumprir essa conversa tão grande dele, ele passou quase 12 anos doente. Nesse período todo, ele fez 17 cirurgias. Cabeça, pulmão e coluna. Radioterapia eu perdi quantas? Em 2007, o médico praticamente assim desenganou, disse que ele já tinha ido para vários países fazer o estudo da doença dele e ainda não tinha descoberto. E aí a gente perguntou, ele disse que tinha uma mulher em São Paulo que estava fazendo tratamento e era parecido com o problema dele, né, de tanto tumor. Aí nós fomos lá para o hospital, lá no Sírio-Libanês, procuramos o doutor Sebastião, e lá o doutor Sebastião disse que a mulher estava fazendo uma quimioterapia oral e passou para o Valmir fazer. Chegamos em Fortaleza com tudo para ele fazer, ele estava com meningite no cérebro. Vamos tratar o meningite do cérebro do Valmir. Quando ele ficou bom,
Aí como esse tratamento era caríssimo, eu fui na Unimed, a Unimed deu todo o tratamento para ele fazer. Quando eu fui ler a bula do tratamento, eu fiquei abismada com os efeitos colaterais. Aí eu procurei o Paulo Nazareno. Doutor Paulo, me diga aqui uma coisa, eu devo fazer esse tratamento do Valmir, doutor Paulo, de maneira alguma. Se fizer, o Valmir morre logo, porque isso aqui ele não tem condição de fazer. Aí procurei o doutor Carlos Felipe, ele disse a mesma coisa para mim, não faça. Aí eu fui na família do Valmir. Falei. Que era muito perigoso aquela quimioterapia, e que se ele tivesse mais tempo de vida, ele ia morrer mais rápido, né? O que era que eu poderia fazer? Aí a dona Toinha, minha sogra, disse, não, você resolva com a família, que você resolver tá certo. Ele era ciente de tudo, Maria do Carmo? Era ciente de tudo. Aí fui para Fortaleza, fui procurar o oncologista dele. Eu disse, doutor Eduardo, se o Valmir fosse o seu irmão, o seu pai, você faria essa quimioterapia nele? Ele disse, não. Como é que você deu para o meu marido fazer? Eu disse, porque é paliativo, o que o paciente procura em idade. Eu disse, não, então não quero não. Isso foi em 2006. Foi a véspera de 2007. Aí eu peguei, fui na Unimed, devolvi o material, porque era um material caríssimo. Agradeci a Tua de Maria que ela tinha conseguido isso para mim. Aí viajamos novamente, em 2007, para São Paulo. Ele fez uma radiocirurgia no cérebro para poder ver se melhorava. Porque nessa 16ª cirurgia dele deu CA. Ele nunca, em 15 cirurgias, nunca tinha dado CA, mas na 16ª deu. Aí fomos lá, ele fez uma radiocirurgia no cérebro, tornando pancreatose. Quando chegamos aqui, meu marido, além de ser empresário, ele amava criar gado, cuidava de terra. Ele é agricultor, assim, nasceu, os pais eram agricultores, né? Tudo mais, ele amava tudo isso. Então, tínhamos aqui a fazenda com gado, criação e tudo, e não tinha que tomar conta. Ele pediu meu filho para trancar a faculdade. E vim cuidar da fazenda e cuidar dos animais para organizar tudo, que no ano seguinte ele voltava para a faculdade, né? Isso em 2008. Então, um acidente levou meu filho. Quando levou o Valmir Júnior, meu marido perdeu totalmente a consciência. Ele esqueceu de tudo, uma forma de ele conseguir sobreviver sem o Valmir Júnior. Eu levei no psiquiatra, levei no psicólogo, ele disse, não, é uma forma que ele encontrou para ele não sofrer tanto com a morte do filho. Como ele não tinha condição, ele simplesmente apagou da memória. Então, ele apagou tudo que lembrasse o Valmir Júnior. Ele não me conhecia, ele não conhecia a Varlane, não conhecia a Carmen, não conhecia o Vitor, meu neto mais velho, a Nicole, a Emily. Meus netos, que eram os mais velhos, o Pedro Lucas, nessa época, ele só tinha... Estava nascendo o Pedro Lucas, que é o filho do Valmir Júnior. Então, ele não conhecia ninguém. Nessa época, o Pedro Lucas ainda não tinha nascido. O Valmir, então, deixou um filho, né? O Valmir Júnior. Deixou o Pedro Lucas. Bênção de Deus em nossa vida. Aí, o Valmir, ele não conhecia nada. Ele passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, sem conhecer ninguém, sem ter noção de nada, estava muito debilitado. Ele não tinha mais, assim, ele não sabia se era de manhã, se era de tarde, se era à noite. A gente tinha o da Chaga, que era o motorista da empresa, que ele estava 24 horas com o telefone no bolso. Porque a gente telefonava para ele, era 2 da manhã, 4 da manhã, meia-noite, ele não tinha noção. Ele dizia, 2 da manhã, ele dizia que era na fazenda. Aí o da Chaga vinha 2 da manhã, levava ele para a fazenda. E tinha que levar, né? Levava, porque ele, desse jeito. Então, toda a consciência. Em fevereiro, aconteceu um milagre. Deus já fez muito milagre na minha vida. Era terça-feira de carnaval, o pessoal tinha feito um bloco para homenagear o meu filho. Vieram pegar lá em casa um banner dele. Ia dar mais ou menos 3 da tarde. O Valmir Júnior, ele faleceu no ano de Outubro de 2008. 2008, né? Isso era fevereiro de 2009. Que eu acho que era até um período de eleições. Período de eleições. Ele faleceu no sábado, a eleição era no domingo. Ele faleceu no dia 4. De um acidente de carro, não é isso? Dia 4 de outubro. Então, quando foi na terça-feira de carnaval, vieram pegar o banner. Eu entreguei o banner, o Valmir disse, eu vou para a fazenda. Aí eu telefonei para o da Chaga. 3 da tarde, o Valmir foi para a fazenda. Nesse dia, eu estava... Quer dizer, a expressão assim, não sei se era desesperada, mas eu estava com tanta dor.
se uma dor tão grande na minha alma. Logo foi um período muito difícil, eu não podia chorar em casa, minhas filhas não aceitavam a morte do irmão, meus netos cobravam, cadê o tio Valmir Júnior? Eu não podia, eu tinha que dar força para poder manter minha família firme. Então eu tinha que ir, em casa está bem, está tudo bem, Deus chamou o Valmir Júnior. Quando eu percebia que eu não aguentava, eu pegava o carro e ia lá para o lado do aeroporto. Aí lá eu parava o carro, eu chorava, eu gritava, para mim poder melhorar e me sentir que eu podia voltar para casa, né? Que em casa eu tinha que estar com um sorriso no rosto, para minha família não desmoronar. Então, nesse dia, nessa terça-feira, o Valmir saiu, eu peguei meu carro e fui para o cemitério. No cemitério eu me sentia bem. Lá na frente do túmulo do meu filho, tem tipo um quadradinho que bota um velho, eu me sentava lá e ficava conversando com ele. Nesse dia eu estava tão desesperada que eu disse, oh meu Deus, eu amanheci essa noite se agradecendo por me dar tanta força, por me dar tanta paciência, por me dar tanto amor para cuidar do meu marido, para cuidar da minha família. Eu só tenho a te agradecer, mas hoje eu vim aqui te pedir socorro. Traz meu marido de volta, traz minha família de volta, senão quem vai desmoronar sou eu. Aí se eu pedir com fé, eu chorei tanto nesse cemitério, isso era 3 da tarde. Quando eu, mais ou menos 5 horas, que eu estava melhor, eu peguei o texto e comecei a rezar. Isso eu conversava o tempo todo com o Valmir Júnior. Quando deu 6 horas, eu nem percebi o tempo passar. O Chicão veio lá onde eu estava e disse, eu vou fechar o cemitério. Aí eu me levantei para sair, me despedi dele e saí. Quando eu entrei no meu carro, o telefone estava tocando. Era um padre de Brasília que eu nem conhecia, o padre Aníbal. Eu tenho umas primas que moram lá e falaram o que eu estava passando. E ele, acho que nessas horas o Espírito Santo dizia assim, liga para Maria do Carmo. Porque às vezes que ele me ligou, foi às vezes que eu estava mais necessitada. Aí ele começou a conversar comigo, eu estava chorando. Ele disse, onde é que eu estava? Eu estava no cemitério. Ele falou que o cemitério é a casa de Deus, tem os filhos de Deus. Ele começou a falar tanta coisa linda, que meu filho estava tão lindo, que meu filho era um ser de luz, que ele tinha de fazer o caminho para o Pai, e que ele estava bem, que eu me conformasse que ele estava bem, e que eu não deixasse de acreditar em Deus, que eu disse que eu estava tão doída que eu estava com medo de desmoronar. Ele disse que não fizesse isso nunca, que Deus estava comigo. Então, quando eu cheguei ali em casa, eu já cheguei mais calma, já cheguei mais tranquila. Na hora que eu parei o carro, a casa ali em casa estava uma paz, eu não me toquei, que minha casa tinha voltado ao normal, tudo normal. Aí eu disse, o Valmir não chegou, eu vou já subir para tomar um banho se ele chegar. Aí eu vou subir na escada. Quando eu vou subir na escada, eu percebo que o carro do Valmir vem chegando. Aí ele vai entrando. Na hora que eu olhei para o Valmir na porta da frente, pessoal, eu percebi que ele estava consciente. Na hora que eu olhei, ele olhou para mim, ele tinha um olhar assim. Se existe uma coisa que eu sabia, que ele me amava. Ele olhou para mim assim, com aquele jeito carinhoso, de tanto amor. Ele disse, meu amor, me leva para cima, que eu estou tão cansado. Ele lembrou de tudo, como se nunca tivesse esquecido. Aquele momento assim, eu fiquei numa gratidão tão grande a Deus, mas tão grande, porque Deus tinha me trazido meu marido de volta, que quando eu peguei ele, que eu subi a escada, eu engoli nas lágrimas, mas as lágrimas vieram junto com a emoção, que eu não conseguia, eu comecei a me tremer toda. E eu não consegui, eu estava quase gritando, chorando, sabe? Acho que era muito choro, muita coisa que eu estava... Uma mistura de sentimentos, né? De repente começou a sair, e ele no topo da escada, ele me abraçou, começou a me abraçar. Ele disse, minha filha, não faça isso não, meu amor, calma. Você não disse que tem um coração bom, é de Deus. Você conheceu alguém com um coração mais lindo que o nosso filho. Vamos juntar bem. Sabe, me dá força. Foi algo impactante. Sabe, assim, de repente, é como se ele nunca na vida tivesse esquecido, sabe? E incrível, mas nesse tudo voltou ao normal. Aí fomos para o quarto. Em vez de eu estar cuidando dele, ele foi cuidar de mim. Tinha uma cadeira lá que ele sentava, ele sentou, me botou nas pernas e ficou abraçado comigo. E quanto mais me abraçava, mais eu chorava. E só dizia assim, você voltou. Eu não conseguia falar. E ele não entendia que eu estava dizendo que ele tinha voltado, né? Mas isso é quando eu consegui, como dizer, me equilibrar, melhorar. Passei a noite inteira assim, querendo gritar, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada. E a partir desse dia, minha família voltou ao normal. Minhas netas, que diziam assim, um dia minha neta, a Nicole, disse, mãinha, uma passagem para o céu é muito cara? Eu disse, por quê, filha? Vende o teu carro e compra uma passagem para o tio Valmir Júnior vir. Essas coisas eles me cobravam, né? Aí eu contava, meu filho, o seu tio virou uma estrela. Quando a gente sai aqui no céu, a gente vê aquela estrela mais brilhosa, mais linda, ele que está brilhando aqui para nós.
Aí, depois desse dia, assim como por encanto de Deus, tudo voltou ao normal lá em casa. Minha casa voltou a ter paz, minhas filhas começaram a entender. E meus netos passaram... Toda vida que anoitecia, eles iam passar a cara da casa e diziam, mãe, aquela estrela é o Tivalme Júnior, né? Eu disse, o Tivalme Júnior está brilhando para a gente. Então, assim, minha vida foi voltando ao normal. E cada vez que acontecia isso, que eu estava assim, tinha um dia que só a mãe que já perdeu um filho sabe quanto é difícil. Quando eu estava assim, bem, muito saudosa, aí eu me lembrava, meu Deus, eu não posso. Eu sei que Deus está comigo, assim como está com meu filho. Então, aquela certeza de Deus estar ali comigo me dava força para eu continuar firme, cuidando do meu marido e da minha família. E graças a Deus, essa força Deus me dá toda hora. Maria do Carmo, então foi essa fé que sustentou você nesse período tão difícil. É a fé que me sustentou e que me sustenta, viu? Foi assim um período muito difícil, quando foi no ano seguinte, meu marido partiu. Uma pneumonia, meu marido partiu. Digo, ele fez tantas cirurgias, ele fez tanta radioterapia, e uma pneumonia levou ele. Eu sou quase traumatizada com pneumonia. Levou ele, sabe? Então, assim, de repente eu fiquei sem meus 2 Valmis. Mas, assim, a fortaleza de Deus que habita em mim é muito poderosa. E Ele me dá força, que me mantém viva. A gente sente a sua força, né? Porque não é fácil perder um filho e, em seguida, perder o esposo. Pensou em desistir, Maria do Carmo, do hipernacional, do comércio? Eu vou te dizer por que eu não pensei. Era o sonho do meu marido. E o Valmir, eu amei, amo demais ainda. Foi assim meu único amor, assim, meu grande amor, meu companheiro, meu colega de trabalho, meu amigo, alguém que eu podia contar todas as horas, e era o sonho dele. Então, nós passamos a sonhar o sonho do Valmir. Eu digo, se ele queria tanto isso, ele queria que o mercantil crescesse, ele queria gerar emprego, então vamos fazer isso. Arregacei a manga com minhas filhas, nós estamos aqui, né? Graças a Deus, Deus nos abençoando. Hoje o Hipernacional, Dona do Carmo, ele é administrado apenas por mulheres, né? Podemos dizer que... mulheres. Porque nós estamos falando aqui também de mulheres guerreiras e o mês da mulher e tudo, né? Então, o Hipernacional é um empreendimento de mulheres. Maria do Carmo, Varlane e Carmen. Somos nós 3 que administramos a empresa. Juntamente com a equipe de funcionários, que nós temos colaboradores. Quantos funcionários? Muito bom. Nós temos 119 funcionários. É uma turma muito boa. É tanto que lá eu considero o mercantil, eu digo muito que lá é uma grande família. Não é nenhuma empresa, uma grande família. Eu tenho funcionário lá que entrou no dia que eu entrei, há 28 anos. Tem outros que tem 25, 26, 20, 18. Então, o quadro dos meus funcionários, a maioria, eles são bem... Tem muitos janeiros trabalhando com a gente. Quem são os novos mais? São os aprendizes, os estagiários, que eles ficam entre 6 a 2 anos que trabalham. E a maioria desses estagiários que ficam com a gente, no final, eles se tornam profissionais. E assim, a gente, como se diz, a gente tem uma boa equipe, porque para você administrar bem, você tem que ter uma equipe boa do teu lado. Para a gente conseguir. É com a equipe que a gente junta e faz um sucesso no mercantil. Aí, Dona do Carmo, a senhora é uma pessoa conhecida também por ser uma pessoa generosa, né? Eu já vi pessoas falando na frente da senhora, agradecendo por doação de leite, né? Eu lembro de uma vez quando a senhora foi lá e disse que não conseguia pagar o leite que é um leite diferente, né, para a criança, e a senhora foi lá e doou para essa pessoa. Isso foi uns 5 anos atrás que eu vi essa pessoa comentando. Eu nunca esqueci, né, que a senhora é uma pessoa, graças a Deus, bem-sucedida e generosa, né? Eu vou te falar aqui. Quem é filha do Antônio Ximenes Macedo, do seu Molico Ximenes, a dona Expedita, não tem como ser generosa. Meus pais, criada no interior, meu pai faleceu agora, vai fazer 6 meses. Os 3 homens da minha vida já partiram. Então, assim, o papai, eu nunca conheci ninguém mais generoso e mais sábio do que meu pai. Meu pai, se chegasse alguém no interior que não tinha onde morar, ele dava uma casa. Se a pessoa tinha vontade de construir uma casa, mas não podia comprar um terreno, ele doava o terreno. Os compadres dele chegassem em casa, não tinham o que comer, ele mandava uma cesta de comida, ele e a mamãe. Então, assim, eu cresci nesse ambiente de ele ajudar todo mundo, e uma das coisas mais lindas que meu pai ensinou para mim, meus irmãos tudinho,
que ele também era muito católico, é que todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você tem 2 xícaras dessa e alguém não tem, você pode dar uma xícara dessa para alguém. Então, existe uma coisa que eu acho que todo mundo tem muita pena de quem passa fome, de quem passa necessidade. Então, se chegar alguém no mercantil, se eu não tiver, eu dou um jeito de arranjar, se for preciso ajudar alguém. Então, assim, isso aqui eu acho que eu herdei do papai, os exemplos que eu vi lá em casa. Então, se a gente tem, por que não partilhar um pouco que a gente tem com quem precisa, né? Então, acho que isso aqui é uma missão de todo mundo. E nunca faltou, né, Dona Carmo? Nunca faltou, pelo contrário. Deus vai multiplicar. Quanto mais você ajuda, mais Deus te abençoa. Então, assim, eu acho que essa partilha todo mundo deve fazer. Primeiro, ninguém deve se apegar a nada, porque a gente não leva nada daqui. A gente só leva daqui nossas boas ações. Quando a gente parte, a única coisa que a gente vai dentro do caixão, mais nada. Então, se você tem, e você tem condição de partilhar, partilhe com gosto. Só faz bem a gente. Tá certo. Dona do Carmo, 28 anos de hipernacional. A senhora sempre... Ou seja, está com quantos anos? Está com o quê? Vai chegar a uns 15 anos, que é administrado apenas por mulheres, o hipernacional, é isso? Olha, de 2000 e... Eu vou te falar aqui uma coisa. A minha filha começou a assumir a empresa, a Varlane. Eu lá no hospital com Valmir, ela começou a assumir em 99. Ela com 13 anos, acho que ela tinha 12, era 13 anos de idade. Era uma adolescente, eu deixava ela dentro do mercantil. Eu, naquela época, eu monitorava as coisas, eu levava meu notebook para dentro do hospital, com telefone. Eu fazia compra por e-mail com os vendedores. E eu monitorava todo o mercantil através do telefone e do notebook. Ela ligava para mim, mãezinha, está precisando disso, o que é que eu faço? Está faltando isso, eu compro. Ela desde cedo já, né, muito responsável. Muito responsável. Você imagina a Varlane, é uma pessoa altamente responsável. Aquela pessoa assim, muito digna. Ela ama o que faz, ela faz com muito amor, sabe, muito bem feito, muito responsável. Desde criança, uma menina pré-adolescente, eu digo, ela é a cofundadora da empresa. Então, já foi começar a administrar, já era menina. Então, ela telefonava, mãezinha, ela sempre chama mãezinha, está acabando isso, com o que é que eu compro? Aí eu telefonava para o vendedor. E assim a gente ia fazendo. Então, dentro do hospital, eu ficava monitorando o mercantil, como é que era. Como eu passava de 40 dias dentro do hospital com o Valmir... Sem voltar para Crateús. Sem voltar para Crateús. Às vezes eu vinha, se por acaso assim, precisava fazer, tinha muito pagamento para fazer, eu precisava vir assinar, deixava mais talão de cheque assinado, que eu deixava um bocado assinado para quando precisasse, ela já ter para pagar. Aí eu deixava a carne e o Valmir Júnior no hospital com o Valmir, eu pegava o ônibus à noite, chegava de manhãzinha, fazia tudo que tinha que fazer nos bancos, voltava de novo para dormir já, quando era tarde já voltava, para já estar no hospital com ele na noite seguinte. Mas isso era uma vezinha que eu vinha no mês, e tinha meses que eu nem vinha, porque ele não queria ninguém cuidando dele. Só quem tinha cuidado do Valmir sou eu. Ele não queria irmão, não queria ninguém. Eu tinha que estar 24 horas próximo dele. Aí, como a saúde dele era mais importante que tudo, então eu ficava com ele o tempo todo. E ela ficava aqui. Aí eu pedi ajuda ao meu irmão Assis e minha irmã Eliene. A Eliene saía da Caixa Econômica de tarde, 5 horas, ia lá para o mercantil, para dar suporte à Varlane. E quando o Assisinho não estava fazendo algum trabalho, quer dizer, ele fora que é engenheiro, ele ia lá no mercantil ver como é que estava com ela tudo bem, se ela precisava de alguma coisa. Então, eu tinha o suporte da minha família, que ajudava a minha filha. O hipernacional, Dona Carmo, a gente vê que é uma proposta bem para as pessoas. O slogan que a senhora botou lá, a verdadeira economia da dona de casa, né? E é verdade. A senhora gosta daquelas pessoas mais humildes, mais simples, né? É o público que compra na senhora, é esse, né? O pessoal que vem ali da Feira Livre, e aí eu costumo dizer que é o mais central da cidade. Não existe supermercado nenhum que é mais no centro de Crateús como o hipernacional, né? Essa é a proposta da senhora, né? Olha, para ter ideia, eu procuro de todas as formas ter o melhor preço. Pesquisar, de negociar. Portanto, que eu já fiz parte de 2 redes. Eu me filiei à Rede Smart por 14 anos. Por quê? Porque eu não tinha poder de compra, eu não tinha dinheiro. Para eu ter poder de compra, eu preciso ter muito dinheiro para eu poder ter poder de compra. Então, naquela época, com meu marido doente, eu só vivia mais em Fortaleza, com o Valmir, aquela coisa toda. Então, eu me filiei, porque eu sendo da Smart, eu poderia comprar com outros filiados. Aí eu poderia comprar um arroz mais em conta, um óleo, um feijão, toda aquela mercadoria. Passei 14 anos filiado na Smart.
A Smart começou se habituando e não tinha mais tantos preços bons. Aí, uma amiga minha, Ana Mirtes, e a Neidinha, que era também, a Neidinha lá de Itauá, uma empresária de Itauá, e a Ana Mirtes de Morada Nova, elas começaram a resolver fundar uma rede. Me convidaram para ser sócia dessa rede. Então, juntaram 22 empresários das cidades aqui do Ceará e fundamos a rede de supermercados cearense. Fundamos ela em 2018, foi fundada. E com a rede eu tenho um poder de compra muito bom. Por quê? Porque eu só sou um. Se eu compro um arroz 22 pessoas para 22 supermercados, eu vou ter um preço bem melhor no arroz, um preço bem melhor no óleo. Então, com essa sociedade, nós entramos com capital, fundamos essa sociedade e hoje ela pode-se dizer que ela é um sucesso, a rede cearense, porque ela nos ajuda muito. Então, eu trago muitos preços competitivos para dentro do supermercado. E eu procuro esses preços por quê? Porque a minha clientela, como você falou, 70% da minha clientela são pessoas, como se diz, assalariados, são pessoas aposentadas, pessoas pensionistas, às vezes professores que a gente merecia ganhar muito bem, mas não ganham tão bem. Você sabe que é muito defasada a educação, que merecia ter um salário digno e não recebe. Então, nós temos uma clientela, 70%, que não ganham bem. Então, eu procuro, além de procurar negociar para a gente ter preço, eu procuro sempre estar dando para meus clientes, se você observa, sempre fazendo festas de promoções. E quais são as promoções? Olha, como você vê assim, quais são as promoções que eu faço, que eu sei que o cliente gosta muito? É sortear cheque compras, porque dá muitos ganhadores. Na campanha de agora, olha, se precisar ver a felicidade a ganhadora me telefonando, Marcama, obrigada, ganhei um cheque de R$1.000. Olha, eu chego, eu me abraço. Por quê? Porque são 180 mil reais em prêmios em cheque e compra que vão ganhar durante esse período todo. Além de 8 TV quem está sorteando, 2 motos que foram sortear. Então, passa o ano inteiro. A semana que eles compram lá, eles estão concorrendo. Eles estão ganhando cheque, tem sábado que é 4 cheques, 250 que é para a semana. Tem cheque do mês que é de R$1.000, aí você já tem um mercantil garantido. Sabe? Então, assim, eu vou fazendo com que muitas pessoas consigam ganhar para ajudar muitas pessoas. Então, isso faz a diferença. Por quê? Porque o pessoal é pessoas pobres, pessoas que precisam, que ficam muito felizes. Você não imagina quantos abraços eu ganhei por causa do cheque de R$1.000. Foi sorteado agora, no dia 25, foram 28 cheques de R$1.000. Foram as TV e as motinhas, né? Então, muita felicidade. Muitas pessoas ganham. Então, quantas pessoas já ganharam terreno, automóveis, tudo dado pelo Internacional, né? Então, a gente procura sempre isso. Premiar com coisas que realmente sejam úteis e que muitas pessoas ganham em vez de uma, né? Sim. E eu procuro sempre negociar para ver se a gente tem o melhor preço para a gente poder oferecer para o nosso cliente. Dona Duca, a senhora vai me permitir fazer essa pergunta? A Samila perguntou em off para a senhora se a senhora teria problema em responder qualquer pergunta. A senhora disse que não tem problema. Não, de maneira alguma. Pode perguntar à vontade. Como é que a senhora encara a concorrência? Os seus concorrentes. O que a senhora acha dos seus concorrentes? Olha, eu vou te falar aqui uma coisa. Eu tenho uma coisa comigo, eu tenho uma ética profissional muito grande. Eu tenho comigo o seguinte: todo dia Deus manda sol para todo mundo. O sol nasce para o pobre e para o rico, para o feio e para o bonito, para o pequeno e para o grande. Nasce para todos. Então, eu acho que quando a gente faz um trabalho com dignidade, sem prejudicar ninguém, a gente está fazendo bem feito. Eu faço a minha parte. Agora, a concorrência tem concorrência, que eu sinto dizer, mas a concorrência é suja. Tem concorrência desleal? Tem muito desleal. Tem concorrência que chega no mercantil, olha, é bipando meus preços, é fotografando tudo. E é porque a gente coloca na rede social, a gente pede para não fazer isso, a gente coloca a placa lá, mas vem bipando mesmo, chegam bipando, fotografando. Faz isso demais. A senhora nunca fez isso, né? Nunca investigou o preço do outro. Eu pego o seguinte, eu vou comprar bem que esse copo. Vou botar esse copo aqui no encarte. Esse copo, eu vou negociar o encarte. Nós faz de conta que tu é meu fornecedor. Eu vou te comprar aqui tantas caixas desse copo, como é que tu me faz o melhor preço? Eu vou negociar o copo. Então, eu negocio para me botar um preço bom no encarte. Eu quero saber o preço do meu concorrente, eu abro a rede social, gente. Eu vejo encarte de todo mundo. E os vendedores chegam, fulano tal está vendendo tanto, ciclano está vendendo tanto. O cliente entra na loja e diz, no fulano tal está esse preço. O próprio cliente diz. Quando entregava o encarte impresso, cansei de muitos encartes. Quando o cliente ia embora, tinha de 3, 4 encartes dentro do carrinho, dos meus concorrentes dentro do carrinho.
O cliente chegava no mercantil com os encartes aí, olhava os preços, me comprava e deixava os encartes lá. Então, todo mundo conhece o preço de todo mundo. Porque hoje em dia tudo está muito globalizado. Você não... Muito exposto, né? Você pega o Instagram, você vê. Tudo você vê. Então, não precisa você estar nessa loucura de estar bipando. Você pode... Alguém pode estar no mercantil, pode, mas você bipar meus preços como você faz, é horrível isso, gente. Fotógrafo. Então, se eu não vou botar esse copo aqui, ou essa xícara, se eu não negociei, o que eu vou botar? Então, assim, a concorrência, se for uma concorrência normal, é boa, porque quem vai ganhar é o consumidor. Mas se todo mundo fizesse uma concorrência honesta, sem prejudicar ninguém, seria muito bom. Às vezes você diz assim, gente, eu vou botar esse trigo aqui, como é que está o trigo no comércio? Você nem pergunta, fulano que está vendendo, como é que está o trigo no comércio? Você pode perguntar para um vendedor. A dona Marcar, o trigo mais barato está, digamos, com operação R$5. Está entendendo? Para um dia, você não pergunta nem quem é. Você pergunta como é que está no comércio, aí você vai ver apenas se você vai negociar aquele trigo ou não. Mas você só bota produto no encaixe que você negocia. Então, assim, eu acho que tem gente que tem desleal de forma a concorrência. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que até hoje eu tenho trabalhado, graças a Deus, sem prezar para prejudicar ninguém, sem estar perseguindo ninguém, e estou vencendo. E eu espero continuar vencendo, porque se for para eu vencer, prejudicando alguém, eu prefiro não vencer. Nonduca, a senhora como empresária já teve algum arrependimento? Arrependimento? Alguma coisa que a senhora fez que não deu certo, que poderia ter feito melhor? Algo que a senhora poderia ter feito melhor? Olha, não é nem arrependimento, não. Eu coloquei a delicatesse. Mas não foi nem arrependimento, não, porque é um aprendizado. Ah, eu lembro. Tudo na vida é um Mas a aprendizado. comida lá era muito boa, viu? Olha, Eu lembro que eu já fui lá uma vez. Olha, Também. a delicatesse, quando eu botei, Crateus não tinha. Era um ponto. Assim, para você, uma refeição gostosa. Coloquei tudo cor do primeiro mundo. Assim, foi muito bonito. Fiz um investimento muito grande, mas eu fiz para o centro comercial. Está lá, no centro comercial de Crateus. Não era para de noite. O que aconteceu? Nessa época houve um mal-entendido e eu soube que tinha uma pessoa que começou a dizer que eu havia tomado aquele ponto e começou tipo me detonando para o pessoal não ir comprar durante o dia uma delicatessen. Eu nem sabia dessa história. Aí quando eu percebi que de dia era pinga, de noite lotava. E chegava em casa às 5 da manhã. Gente, eu só sou uma. A Carmen disse, mãe, eu tinha colocado para a Carmen, mãe, a senhora arrende, vende, faça qualquer coisa. Eu não quero mais tomar de conta aqui, não. Eu quero cuidar do meu filho, que era pequenininho. Né? Não quero, não. Aí eu coloquei um gerente, não deu certo. Coloquei uma gerente, não deu certo. Aí um dia eu pedi a Deus, meu Deus, me dá uma. O que eu faço? Aí, outro dia eu passei lá assim de manhã e vi ele fechado, só abriu 9 horas. Aí eu disse, sabe o que eu vou fechar? Eu não vou. Eu tenho que... Não vou vir para trabalhar, eu tenho que trabalhar para viver. Não o contrário, assim, de trabalhar dia e de noite, o que eu vou fazer na minha vida? Estou ficando velho, eu tenho que aproveitar a minha vida e não, minha família, e não ficar trabalhando dia e noite. No dia que eu resolvi fechar, Natan, foi uma felicidade tão grande. Parece que eu tirei um peso nas minhas costas. Cheguei, aí eu resolvi fechar. Aí tentei ver como é que eu farei com o pessoal de lá para não deixar ninguém desempregado, para me colocar dentro do mercantil, para não deixar ninguém desempregado, né? Para fechar. Eu conversei com todo mundo, com minhas filhas. Foi assim um alívio, uma maravilha. Nessa noite que eu fechei, eu cheguei na igreja de São Francisco, estava em festa. Aí eu soube, aí uma colega, eu disse, falando que ia fechar e tudo mais, ela disse, mulher, fulana de tal, disse assim, ela tomou aquele prédio, tá morta de feliz, porque você tomou aquele prédio. Ela disse, eu tomei o prédio. Eu aluguei o prédio da Lucineide Bonfim, da Lucineide Leitão. E na época, o Helder me ofereceu, e eu fui de um pessoal lá de Pernambuco. Não tomei prédio de ninguém, não. No outro dia eu fui falar com a Lucineide, que história é essa? Falar com a Lucineide. Aí ela foi esclarecer, eu disse, Aí eu fechei, foi esclarecido, a pessoa que tentou me detonar, acho que ela percebeu que ela tinha feito errado. Infelizmente tem uns contas, né? Todo mundo tem, ninguém agrada todo mundo. Percebeu, né? Que eu não tinha tomado nada de ninguém, eu aluguei um prédio normal, quando vieram me oferecer. Primeira vez que me ofereceram, eu não quis, nem que rascunho, nem querer. Na terceira, quando eu disse, então vou colocar lá uma delicatessen, pronto. Aí fechei, não foi nem arrependimento, porque foi um aprendizado muito grande para mim, a delicatessen. Foi assim um investimento que me deu prejuízo, mas em compensação, o aprendizado foi maior do que o prejuízo, né? E pronto, aí trouxe o pessoal para o mercantil para poder não deixar ninguém desempregado, que se existe uma coisa que eu me preocupo,
É com o desemprego que é grande mais na nossa cidade. É quantos empregos lá, senhora? Eu até já te perguntei quantos empregos a senhora tem Se eu lá. não me engano, é 119 funcionários. Se eu não me engano, são 119. Maria do Carmo, como foi o período da pandemia? Mulher, a pandemia para o comércio, ele foi difícil, muito difícil, mas em compensação, a gente vendeu muito que as pessoas estavam em casa e passaram a comer mais. Agora, por que foi muito difícil? Porque teve um período que a gente vendia por delivery. A gente trabalhava em triplo e vendia um terço do que vendia, sabe? E também muito difícil porque a gente tentava colocar todas as normas para... E às vezes tem cliente que não entende. Se o mercantil estava lotado, eu tinha que deixar alguém na porta pedindo para não entrar enquanto não saísse o pessoal. Tinha gente que esculhambava, botava nas redes sociais que eu não estava deixando entrar no mercantil. Aí não entende que a gente está tentando fazer para o meu bem, para o seu, para todos. Quem é que não quer o mercantil cheio? Quem é que não quer? A gente quer o mercantil cheio vendendo, né? Mas a gente tinha que tomar as precauções. Você não pode entrar porque o mercantil está lotado, tem que usar máscara. Então, tinha essas dificuldades. Às vezes chegava... Mas foi um período que esse segmento lucrou também, né? Mas... Não, lucrou no sentido porque as pessoas passaram a consumir mais. Muito mais. A venda foi muito, muito boa nesse período, nesse sentido. Houve também um aumento de valores, Maria do Carmo? Como foi isso? Não houve, não. O que aconteceu foi o seguinte. Começou as pessoas trabalhando com o texto dos funcionários, as indústrias e as fábricas. Tudo que a indústria tinha, ela vendeu, entregou. Aí, como é que ela ia produzir com o texto funcionário? Então, a mão de obra se tornou mais caro, a matéria-prima subiu por isso. A indústria toda subiu. Então, eu vou te dar aqui um exemplo bem fácil. Antes da pandemia, eu comprava uma caixa de óleo por R$61. Na pandemia, eu cheguei a comprar a caixa de óleo por R$196. Não era nós que subimos. Então, você tinha que repassar o aumento para o consumidor. Então, a indústria, como é que se diz? Ela diminuiu a mão de obra, tudo. Então, quando diminui, automaticamente sobe. É uma coisa automática. E o povo botava a culpa no comércio? Botava a culpa no empresário. Olha, se o pessoal souber o quanto o empresário trabalha, se ele souber o quanto a gente faz para servir bem o cliente, você não imagina como a gente era bem tratado dentro da empresa. Porque, olha, é toda uma equipe. Você faz uma licitação para você comprar o melhor preço. Você pesquisa quem está vendendo melhor para você comprar. Você procura comprar à vista, uma quantidade maior, para você ter bom preço. Tudo isso para você passar para o cliente. Tudo isso, sabe? Então, assim, você treina seus funcionários, você paga custos caros para poder eles atenderem bem. Você faz tanta coisa no dia a dia. Ó, digamos, um funcionário, um colaborador, ele trabalha 44 horas semanais. Tem dia que eu trabalho 14 horas por dia. Um empresário, ele trabalha domingo a domingo, gente. Às vezes eu chego no mercantil de manhã, quando eu vou sair no mercantil 9 da noite, 9h30. Eu almoço e janto no mercantil. Então, assim, e para você, e para a gente poder acompanhar isso, eu estou o tempo todo fazendo curso. Assisto palestra, eu vou para tudo que tem. Para quê? Para eu poder me antenar o que está acontecendo no dia a dia, para eu trazer o que há de melhor para o meu cliente. Então, é um estudo constante. Vocês sempre fazem para poder você estar o tempo, o que é que eu posso fazer, o que eu posso dar de melhor, o que é que eu posso oferecer de melhor. Então, isso é constante. Você faz isso diariamente. Não cabe projetos para o futuro? Olha, eu tenho um projeto engavetado para eu ter feito em 2020. Eu comprei aquele estacionamento novo, que hoje em dia tem um pessoal do interior que coloca os carros. Naquele estacionamento, tem uma parte que era 400 metros quadrados, que eu ia fazer tipo um galpão, com a câmara frigorífica congelada. E em cima desse galpão, eu ia fazer, que eu não vou nem dizer o que era, está no meu projeto, que é algo muito importante, mas eu não vou falar, porque se eu falar no outro dia, o meu concorrente está fazendo. Tudo que a gente fala, o concorrente copia. É verdade, verdade. Aí, eu nem vou falar o que eu ia fazer, mas já estava tudo no projeto, tudo certo, com o Lucas, que já trabalhou comigo da F Solução, e eu tinha contratado o expedito da loja Caça e Pesca para fazer todo o meu projeto. Estava tudo ok, eu ia iniciar na segunda-feira. No sábado, eu soube que o atacador ia chegar em Crateús. Eu liguei para o expedito, não vou mais fazer a construção. Porque eu disse, não, eu soube que vai chegar um atacador em Crateús. E a história que eu tenho já dos outros atacadores que já chegaram, onde os sócios da Rede Cearense estão trabalhando, eles me falam que os 3 primeiros meses é uma loucura. Os 6 primeiros meses, enquanto não passar a novidade, aquele encantamento para o cliente perceber que o atacadão é igual todo mercantil, então a gente perde muitas vendas. E como eu sou muito preocupada com o funcionário, para não despedir meu funcionário, então eu vou pegar esse dinheiro dessa construção e vou aguentar aqui as pontas para eu não despedir ninguém. E quando passar toda essa novidade,
eu faço isso no futuro. E assim eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz, Natan, porque eu peguei esse dinheiro, disse, não vou tocar nesse dinheiro. Esse dinheiro vai ser para me pagar as despesas. Por quê? Porque minhas vendas iam cair. Minha despesa não caiu. Caíram as vendas? Caíram, minha filha. Os 3 primeiros meses, caiu muito venda. E se eu não tivesse esse equilíbrio, eu teria despedido muitos funcionários. Aí você imagina, eu despedi os funcionários, eles vão fazer o quê? Tudo pai de família, mãe de família, numa cidade nossa que não temos indústria nem fábrica, com que eles iam viver? Então, são pessoas que a gente aprende a querer bem, que a gente se preocupa. Então, assim, eu segurei a barra, e os clientes estão voltando agora, começaram a voltar a partir de novembro, estão voltando, eu tenho uma clientela muito boa, graças a Deus, mas ainda falta muito cliente voltar. Mas, assim, segurei, não despedi ninguém, graças a Deus. Meu quadro de funcionário não despedi. E estamos juntos. E agora, eu tenho certeza que não vai despedir, não. Porque as coisas já estão voltando ao normal. Dona do Carmo, uma pergunta muito boa. Sempre pessoas bem-sucedidas, eu sempre pergunto, eu faço essa pergunta. E a política? Já lhe convidaram para fazer parte da política aqui em Crateús? Eu vou te falar que eu vou para ti. Essa palavra política, para mim, não existe. Sabe por quê? Porque a gente tem vergonha da nossa política. Eu na política, eu sou totalmente neutra. Eu não permito nem que se aproxime de mim. Porque eu vejo a política... Mas já teve convite. Então. Eu vejo a política, ela precisa mudar 100% em tudo. Em tudo. Porque é uma vergonha a política do nosso país. Então, assim, não vamos falar de política. Oh, tá certo. Tá bom? Tá ótimo. Porque é uma coisa assim que tá dá tristeza na gente. A gente vê o nosso país tão rico, tão lindo, tão maravilhoso. E nós era para ser uma nação, uma potência. E nós não somos. A gente vê tanta gente pobre, tanta gente, tanta necessidade. Crateús, a senhora acha que poderia ter avançado mais? Olha, o Marcelo, ele está fazendo uma boa administração. Eu vou dizer uma coisa que eu elogio o Marcelo. As estradas. Antes do Marcelo, eu não botava um carro pequeno na estrada. Na época, na época dos invernos, a gente atolava. Às vezes eu ia de trator, porque não conseguia passar carro. Hoje em dia, está maravilhosa as estradas, sabe? Então, a primeira coisa que eu elogiei o Marcelo nele foi as estradas que ele fez. Porque para o interior, onde você andar para o interior, você anda para todos os interiores hoje em dia, não atola mais, não fica no prego, e as estradas são boas. E ainda tem agora que eu ouvi dizer que vai ter um asfalto até... Tem um asfaltinho bom ali também na Rua da Senhora. Ali na Rua da Senhora, e vai ter até o Montenegro, passando para Santana. Então, estou pedindo a Deus que já chegue, porque aí eu vou andar lá para casa, você imagina? A estrada é maravilhosa, mas ele com asfalto, né? Então, assim, o que eu digo assim, o que nós podíamos ter aqui mais em Crateús era indústrias e fábricas. Falta muito, né, dona? Falta demais. Então, precisa de emprego. Nós precisamos de emprego. Acredito que o que deveria mais trazer para cá era emprego, mais emprego com indústrias e fábricas. Era isso. Acho que é isso mesmo, né? Estamos chegando aqui a 1 hora de conversa com a dona do Carmo. Fala um pouco sobre a família, né? Tem quantas netas hoje? Hoje eu tenho 6 netos, estou na véspera do 7º. Tem o Vitor, meu neto mais velho, tem a Nicole, que já faz faculdade em Brasília, tem a Emily, que também já faz faculdade em Fortaleza. Medicina? Não, a Nicole faz Relações Internacionais. Legal. A Emily faz Finanças. O Pedro Lucas tem 15 anos, é filho do meu filho, Valmir Júnior. Já tem 15 anos? Tem 15 anos. O Arthur tem 10 anos, é filho da Carmen. Arthurzinho. A Bela é filha da Varlane. É a 6ª, e agora a Serena, que vai chegar em setembro, se Deus quiser. É o 7º neto, os meus netos que eu tenho. Dona do Carmo, ou seja, a geração do Hipernacional está garantida. Tá. Nós teremos uma família grande, né? Nós teremos o Hipernacional por milhares de anos, com fé em Deus, né? Deus te ouça. E Amém. muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Em grande parte. Então, assim, minhas filhas, falar da família, minhas filhas, essa é a minha vida e meus netos também, sabe? Como se diz assim, eu sou totalmente apaixonada por minha família. Quando eu digo família, é minhas filhas, meus netos, são tudo na minha vida. A minha mãe, minha grande rainha, que eu sou abençoada para a mamãe. O papai partiu agora, está muito difícil. Meus irmãos, minhas irmãs, sobrinhas, assim. Nossa família é tão bonita, tão unida, sabe? Que quando a gente se encontra é uma festa. Então, graças a Deus, eu fui muito agraciada. Deus me deu. Eu digo muito que Deus é muito generoso comigo. Que Ele me deu uma família maravilhosa. Os pais melhor não poderiam existir. Então, graças a Deus, que eu agradeço a Deus toda hora por tudo, porque Ele me abençoa a todo momento. Maria do Carmo, quando você fala do Valmir, chega o seu olho brilha, né? É até impressionante você ver como o amor ele supera até a morte.
né? Você é muito jovem, muito bonita. Ela disse Já aqui, imaginou em viu, ter Samira? outro relacionamento ou não? Antes dela responder aqui, eu até perguntei aqui para ela em off, só que eu não vou dizer, né, aqui. Diga aí, fala. A idade dela. Tem quem diga a idade. Não vamos dizer a idade dela, mas não tem quem diga a Pode idade falar, dela. não tem problema não. Mas- Eu tenho 62 anos. Eu disse para ela que ela parece ter o quê? Uns 40. É uma Tem mulher muito... 62 anos. É olha. mesmo, Maria do Carmo? Como diz, com muita honra, com muito louvor, uma história de vida Muito bonita, conservada, de viu? superação. Muita conservada. Graças a Deus eu quero muitos e muitos anos para frente, se Deus quiser. Mas outro amor nunca Eu teve. nunca Outro tive problema amor. com idade. Nunca quis namorar mais, Meu né? amor, eu acho que eu nasci para amar só uma vez na vida. Tá certo. E eu vou te falar que é uma coisa, eu sou muito feliz. Eu sinto falta do meu neguinho, do Valmir, mas eu sou, apesar de tanto sofrimento na vida, como eu tenho Deus tão presente na minha vida e minha família que eu amo muito, então isso já é o suficiente para mim me sentir Tá feliz. Amo o meu trabalho, você não imagina como eu amo trabalhar. Eu não vejo nem o tempo passar no mercantil. Sabe, adoro assim, ter contato com as pessoas. Foi um refúgio também, né? Na época eu trabalhava de noite para poder conseguir superar tudo isso, sabe? Então, assim, eu aprendi de uma forma, como eu, não é porque eu seja católico ou porque eu ame muito Deus, mas eu aprendi a amar a humanidade, amar meu próximo. Então, assim, eu me dou bem demais, graças a Deus. Se eu tenho inimigo, eu não sou, pelo menos eu não sou inimigo de ninguém. Se eu tenho, é oculto. Eu mesmo não sou. E assim, eu prezo muito minhas amizades e, graças a Deus, eu sou muito feliz. Maria do Carmo, qual seria a mensagem que você poderia deixar para as mães também, né, que já perderam filhos, como você? Eu sei que eu já ouvi também algumas pessoas falando que se espelham muito na sua coragem, na sua força. Como você conseguiu superar, né? A gente sabe que, lógico, que você nunca vai esquecer, convive com essa dor, como é conviver com isso, superar, né, perdas tão importantes, de pessoas tão importantes na sua vida. Olha, vai fazer 15 anos esse ano. Se eu disser para você que a gente supera, entre aspas, é uma dor que ela é latente. Você tem uma dor de cabeça, toma um comprimido, né, um analgésico. Mas essa dor é na alma. Eu olho para o jovem, eu vejo meu filho. Eu olho para o Pedro Lucas, é o clone do meu filho. Tudo me faz lembrar o Valmir Júnior. Então, assim, como Deus é muito presente, eu sei que Deus cuida dele tão bem como ele cuida de mim, cuida da minha família, eu sei que ele está bem, mas a saudade dói demais. Tem um dizer que diz que o tempo cura tudo, o tempo não cura a saudade. Tem noite que me bate uma saudade tão grande que eu nem durmo. E a gente, você vai nas lágrimas, né? Os olhos aqui. Às vezes eu amanheço de manhã, eu estou assim. Sabe aquela, se eu pudesse voar, eu peço a Deus para sonhar com meu filho, não consigo. Uma vez a gente matava a saudade, né? Ninguém não consegue, eu não consigo. Mas de manhãzinha eu tenho uma coisa comigo. Se eu estiver triste, se eu estiver assim, eu tenho muito medo, assim, essa palavra depressão, que eu acho muitas pessoas tristes na vida, aquela cor toda. Eu nunca me deixei, se eu estiver triste, se você chegar no mercantil, eu não me maqueio, a maquiagem que eu uso é batom. Tudo que eu uso é batom. Mas se chegar no mercantil e me encontrar produzida, eu fiz isso demais isso. Estava até sombra. Para me ver se eu levantava o astral, para me ver se eu estava bem, porque eu chegava no mercantil, eu chegava péssima. Aí eu ficava dentro do salão conversando com os clientes para me melhorar. Ficava lá há muito tempo, porque eu achava assim, eu vou me arrumar, eu vou me produzir, eu vou me sentir bem, que era para eu me sentir bem, sabe? Então, às vezes, quantas vezes eu lá no meu escritório, e às vezes a Socorro entra, ou entra alguém, eu estou chorando. Comigo. Aquela saudade bate. E você não tem como. Eu não choro na frente de ninguém. Eu não sei que às vezes a lágrima vem, mas é difícil. O que eu posso dizer para a mãe que perdeu o filho, sabe o que eu estou falando. Não tem explicação. A única explicação que eu digo é que Deus é perfeito. Deus é poderoso. E Ele é uma fortaleza que habita na gente. Se uma mãe perder um filho, se ela não confiar em Deus, ela vai aprender a confiar. Que uma mãe só vive, ela só sobrevive e continua vivendo, porque Deus existe e é grande. Senão, a gente não consegue viver, porque a dor é muito grande mesmo. Não tem explicação, não. Você chegou a sentir que ia acontecer isso? Porque às vezes, né, a mãe sente quando vai acontecer alguma coisa, Mulher, ou foi algo de repente, não, assim? eu vou te passar. Eu passei 4 meses no médico com uma dor muito forte no meu estômago. Fiz tudo quanto era exame. O médico chegou a achar que eu estava com angina.
porque a dor era muito aqui no meio do meu peito. Fiz exame de coração, fiz exame de tudo. Fui no Paulo Nazareno, fiz endoscopia, nada. Comecei a tomar remédio para saber o que estava acontecendo. Era 3 horas, de 3 horas eu tinha que me alimentar. Era uma dor que não passava, era uma dor tão grande que eu não conseguia sentir. O dia que meu filho faleceu, no outro dia a dor passou. Não senti mais nada. Aí eu falando com a doutora Ruth, psicoterapeuta, que eu fiz para poder me ajudar, né? Ela disse que isso foi eu sentindo emocionalmente. Eu senti essa dor, que eu não conseguia identificar, eu sentia como fosse no meio dos peitos, como fosse aqui no estômago, né? Era a dor do que eu ia perder, eu não sabia. Ele faleceu no sábado à noite. No domingo, eu não amanheci mais com dor nenhuma, eu nunca mais senti essa dor. Então, era como se fosse... Só que eu não sou sensitiva, sabe? Nada disso. Então, não tinha nem... Eu imaginei que eu estivesse muito doente do estômago, alguma coisa, estava tentando descobrir o que eu tinha. Aí eu percebi que, na verdade, era emocional. As pessoas dizem muito que, às vezes, você tem um sonho, né? Eu tinha sonhado com água muito limpa, um dia antes dele falecer. E eu fazia hidroginástica na maçonaria. Aí a menina falou, eu disse, Maria, eu sonhei com água tão limpa, mas lembra que essa água aqui da piscina. Aí minha cunhada disse assim, mulher, cuidado. Quando a gente sonha com água limpa, é lágrima. No outro dia, meu filho A minha mãe faleceu. já falou isso também. Aí no outro dia meu filho faleceu, mas eu nunca podia imaginar, né? E como era o Valmir Júnior? O Valmir Júnior, você pensa numa pessoa alegre, cheio de vida. A vida dele era uma festa, amigo de todo mundo. Ainda hoje as clientes sentem falta dele, fala dele. Aquele filho carinhoso, muito meu amigo. Aquele só me tratava meu amor. Ele não saía de casa que me passasse uma mensagem. Naquela época não existia WhatsApp, essas coisas. Era aquela mensagem que vinha no telefone. SMS. Passava direto. Se ele estivesse numa festa, se ele fosse demorar, meu amor, eu vou demorar, não se preocupe. Se ele, digamos, ele amava ir lá para Nova Russas, Monsenhor Tabosa, que ele tinha uns amigos lá de lá, o pessoal, era o Acácio, era o Júnior Mano, que era muito amigo dele, era o Cristiano, eram vários amigos dele que tinha lá, o menino lá de Monsenhor Tabosa também, o Vando. Essa turma vivia sempre lá em casa, a casa vivia sempre cheia de gente, os amigos dele, que ele era muito festeiro, muito amigo, muito brincalhão. Aquela pessoa assim que eu acho que ele viveu os 23 anos em festa, porque eu acho que ele já ia viver, que ele sentia que ia partir cedo. Um dia ele disse isso para mim, que ele sentia que ele ia partir cedo e era de acidente. Ele falou? Ele disse isso no dia 14 de setembro do ano que ele faleceu. A gente estava almoçando no aniversário da minha filha, da Varlane. A gente, todo mundo conversando, ele disse assim, não sei por que eu tenho a impressão que eu vou morrer muito cedo e é de acidente. Ele disse, no dia 14 de setembro, morreu no dia 4 de outubro. Então, assim, ele era alegria em pessoa. E hoje, como é lá na sua casa? Você mora com suas filhas? Como é hoje? A Varlane mora comigo. Quando eu fiquei viúva, ela deixou a casa dela e veio morar comigo para não ficar só. Então, eu moro a Varlane, o Abel, o marido dela, é o Vito, a Bela, a Nitinha, que é minha fada madrinha, a Emily, ela mora em Fortaleza, mas quando ela está aqui, ela mora com a gente, que é filha da Varlane, né? Então, minha casa, graças a Deus, é sempre cheia. Antes também morava a Carmen, a minha filha, e com a Nicole e o Arthurzinho. Aí a Carmen casou, ela queria muito na casa dela, aí construiu a casa dela, já está morando na casa dela, e hoje em dia a Varlane mora comigo, a gente mora todo mundo junto, graças a Deus, tudo bem. E você, a gente percebe que eles são muito família, né? Estão sempre juntos. Muito família, a gente é muito família, graças a Deus. Família é tudo na vida, né? Então é isso, né, Natan? Muito interessante a gente saber mais a fundo a história da Maria do Carmo. Eu sempre escutei muitas pessoas falando, né? Mas ouvir a história partindo de você é até emocionante. A sua força, a sua coragem, com certeza encorajam outras pessoas, outras mães, né? Que também passaram por momentos difíceis assim como você passou. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. A gente sabe que hoje é dia de você ir lá para sua mãe, né? Mas aí veio mais cedo para a gente poder gravar aqui o podcast. E a gente fica muito feliz, né, em ter recebido você aqui. Eu falo você porque é muito nova, né? Eu trato ela você. É porque senhora é respeito, né? Muita gente entende. Mas hoje permita, pelo menos, a gente falar de você, porque você não parece uma senhora, você parece você mesmo. Eu fiquei beijo quando tu falou a idade, eu disse, meu Deus, não acredito, não. Muito obrigada, Maria do Carmo. Obrigada também.
E como eu falei para o Natan quando a gente chegou, a gente, quando confia em Deus, espera nele, segura na mão dele que tudo dá certo. Amém. Obrigada. Então, esse foi mais um episódio do nosso Pod10. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais. É. Encerrou?